Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e o assunto de hoje é Primeiros Socorros. Nossos convidados, a professora e coordenadora do curso de enfermagem da UNAERP, Silvia Sidneia da Silva. Silvia, muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer estar por aqui. Muito obrigada. E o Sargento Lincoln, que é do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e coordenador do programa Bombeiro Educador. Sargento Lincoln, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Bom dia, nós que agradecemos, o Corpo de Bombeiros que agradece a oportunidade. Hoje nós trouxemos exatamente esse tema, primeiros socorros, né? Porque nós vamos falar aqui de algumas mudanças, né, que estão ocorrendo e que são importantes para a população, é a questão de alerta. E eu vou abrir a palavra à professora Silvia sobre essa questão, né, dos primeiros socorros e essa importância, né, que a população tenha acesso a essas informações e saber também por que, né, que nós não tínhamos até então acesso a essas informações. Então, quando a gente fala de primeiros socorros, uma das coisas mais importantes que a gente tem que lembrar é que primeiros socorros acontecem, a situação de urgência e emergência, ela acontece para a gente dar o primeiro socorro com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer espaço. Como é uma situação que pode acontecer com qualquer um, a gente tem que lembrar que nós, então, devemos estar preparados para dar conta, para poder atender, para poder fazer com que esse indivíduo, que é uma outra circunstância do atendimento de primeiros socorros, que você faça o procedimento adequado, que você atenda de uma forma tão adequada nesse primeiro momento, que depois todos os outros passos, pensando, por exemplo, pedido da ambulância ou transporte dessa vítima para um hospital, que fique totalmente, que tenha as etapas sejam, de fato, a atender sem outras complicações. Então, quando a gente pensa em primeiros socorros, a gente sempre tem que lembrar que é algo que acontece na vida de todo mundo. Quaisquer que sejam os lugares que a gente pode estar, a gente pode estar vivenciando situações de urgência e emergência. E aí a gente tem que saber o que fazer para não ter comprometimentos dessa pessoa depois. Então, é importante a gente saber o que fazer nesse primeiro momento, mas também é muito importante que a gente faça o procedimento adequado. Eu já vou confessar que eu não sei. Se acontecer alguma coisa na minha frente, eu nem sei se eu tenho aquela coisa assim, o que eu faço, né? Apesar que aconteceu algum dia algumas coisas aqui, eu até aprendi, né? Mas eu queria perguntar exatamente isso. Não tem aquela questão que a gente sempre fala assim, a pessoa sofreu um acidente, vamos pensar no acidente de veículo, de carro, ela está acidentada ali, ou caiu de uma moto, que tem muito aqui em Ribeirão Preto, sim, esse tipo de acidente, a maioria dos né? acidentes nossos de Ribeirão é moto. É moto, né? Aqui perto da universidade, então, que tem muito estudante, Brasil, isso, né? Tem muito estudante que vem de moto, enfim. Bicicleta também nós temos bastante, né, bicicleta Sargento? também, mas a maior porcentagem de acidentes hoje na nossa cidade é moto. É moto. Existe um percentual que a gente possa falar ou não? Existe. É coisa de 70% dos acidentes total, né, envolvendo todos os veículos é moto. Nossa. Existe muita moto na nossa cidade, né, e infelizmente a educação, né, das pessoas, dos condutores, o desrespeito às leis de trânsito e outras coisas mais, vem acarretando nesses acidentes. Então a gente não fala sempre assim, olha, aconteceu um acidente, vamos então falar desse percentual, né? Era uma coisa que a gente observa muito, né, os acidentes de moto, e a gente vê assim, não, olha, não mexa na vítima, né? Se ela caiu, você deixe como ela está, não mexa nela. E aí, eu não mexo, o que eu faço? Sim, esse é um assunto que o Corpo de Bombeiros, questão de 5, 7 anos atrás, né? Nós tínhamos esse tipo de problema. A gente chegava para atender a ocorrência, a vítima não estava mais no chão, já estava sentada na calçada, estava sentada numa cadeira, e com isso prejudicava muito as pessoas, né? Então, depois de um bom trabalho do Corpo de Bombeiros, dos outros órgãos envolvidos, hoje a população tem essa noção de não mexer na vítima. Porque a nossa grande preocupação é a coluna cervical dessa vítima. Entendi. Tá? A gente não sabe se ela teve uma fratura, uma fissura na coluna. Então, a partir do momento que você mexe nela, você pode complicar a situação dela. E hoje a população atende isso. A gente trabalha no resgate, a gente chega nas ocorrências, a vítima está no chão, quente, cozinhando no asfalto e ninguém deixa mexer na vítima. Então, esse é um ponto positivo
Esse é um ponto Ficam positivo. tomando conta do local ainda, né? Esperando o bombeiro ou a ambulância Isso, chegar. sinalizando o trânsito ali pra gente. Então a população hoje está de parabéns nesse sentido. Então, esse é o procedimento correto mesmo. Esse Então, procedimento- nesse caso, desse tipo de acidente, a gente tem que fazer isso. Falar com que a vítima fala assim, não se mova, ou tente dar um conforto mínimo para ela ali, se tiver muito quente, uma sombra, não sei, né? O que pode ser feito. O que acontece normalmente? Para aquela pessoa que não sabe o que fazer, não tem o conhecimento para poder aplicar um primeiro socorros, essa pessoa não deixa mexer nela. Se possível, a gente às vezes vê na cena dos acidentes a pessoa com um guarda-chuva, com uma sombrinha, fazendo uma sombra Já que naquela Ribeirão Preto é vítima. tão quente, É tão né? quente. Exatamente. Que não dê nada para ela beber, tá? Tome cuidado com a cena do acidente, porque não adianta nada alguém querer ajudar, ir lá no meio da rua e querer ficar protegendo ela no meio da rua sem se proteger. Tem que existir esse cuidado também para quem quer ajudar. O veículo, o trânsito, para que ele também não cause um outro acidente, Com porque pode certeza. acontecer. Para que ela não seja a próxima vítima, que é uma Com das leis do certeza, socorrista, com né? hoje. certeza. Então, essa pessoa que tem intenção de ajudar, né, não deixa que mexa na vítima. Se ela souber o que tem que fazer, o que tem que ser feito, ela pode adiantar. Ela pode estabilizar a coluna cervical daquela vítima, pode movimentar ela em bloco, com a técnica correta. Entendi. Tá? Mas se ela não tem essa Mas ela noção, tem que estar treinada. não deixe mexer. Não tire o capacete do motociclista. Entendi. Tá? Deixa isso pra gente, pro pessoal do SAMU, para quem Mais habilitado. possui essa técnica. Isso né? que Lincoln coloca tem muito a ver com o que você perguntou de início. É muito importante que a população tenha o conhecimento do que são os primeiros que eu ia socorros. falar, né? Porque assim, né? isso que eu falei assim, bom, o que eu faço, né? Bom, eu citei essa questão do trânsito, né? Porque assim, é uma coisa que acontece muito na nossa cidade e a gente vê assim, o que eu faço, né? Mas existem outros primeiros socorros que são necessários e que eu posso então interferir. Que Isso você eu queria também perguntar deve pra você. interferir. Isso, que você também deve interferir. Eu queria só retornar na situação de que, como o Lincoln coloca, de 10 anos, de 8 a 10 anos, a gente vem trabalhando muito com a questão da educação. E a educação, ela não está se restringindo mais, felizmente, ela não se restringe mais à questão de quem está nos bancos acadêmicos, ou ainda das pessoas que estão... Especialistas, né? Os que estão formadores da área da estudando saúde. aquela situação em si, né? Que estão lá focadas na questão da pesquisa, mas também para a população. Hoje, primeiros socorros, os estudos deixaram muito claro que um leigo, ele pode fazer alguma coisa em qualquer circunstância, seja no trânsito, seja, por exemplo, um desmaio em casa, um ferimento grande em casa, alguém que cai e bate a cabeça, sempre há o que fazer, né? E do ponto de vista educacional, isso ficou muito bom, porque agora a gente consegue, de 10 anos para cá, existe a preocupação de treinar essas pessoas, de sempre deixá-las aptas a fazer esse primeiro atendimento, independente de elas serem profissionais ou não. Quando você coloca a situação, por exemplo, o Lincoln falou bastante da questão do trânsito, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma parada em casa, de uma parada cardiorrespiratória, como uma pessoa desmaia e ela teve uma parada, não só um desmaio com respiração, né? Antes a pessoa não sabia o que fazer, ou o que ela normalmente Isso a gente chamaria fazia. dos acidentes domésticos. Não é doméstico. não Tipo, chega a um ser- acidente dentro de casa. Isso, vamos colocar assim. No âmbito mais fechado. Isso, vou imaginar que isso pode acontecer dentro da casa do vizinho, dentro da sua casa, Caso de repente. clínico, né? Um caso clínico. Um caso clínico. A gente vai imaginar uma situação de que a pessoa tem uma pressão alta, faz um acidente vascular que é o derrame, né? E aí, de repente, ela tem uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. Ela para de respirar e o coração para de bater. O que eu posso fazer? Até um tempo atrás, as pessoas faziam o quê? Ela pegava a vítima, sem saber o que fazer, ela pegava, punha dentro do carro, perdia-se muito tempo nesse transporte até o Esse primeiro tempo local. precioso, né? Que é um tempo precioso, porque hoje a gente estuda e sabe o quanto é importante a primeira hora de Na hora tudo. que identificou a parada, No tempo que você... né, esse tempo é precioso. Não pode perder tempo. A gente tem, assim, no máximo 10 minutos para que a gente não tenha complicações, né? Quando a gente fala desses casos clínicos. Então, assim, hoje a gente tem tudo passo a passo, os estudos comprovam, e isso os leigos podem fazer passo a passo, o que ele deve, o que ele precisa, quando ele evidencia. A primeira coisa que ele tem que saber é reconhecer o que está acontecendo. Sim, exatamente. Reconhecer o que está acontecendo, olha para o local onde ele está, no sentido de manter calma, no sentido de evidenciar, de olhar quem pode me ajudar aqui, né? De distribuir tarefas. E procurar o socorro. E procurar o socorro. Ligar para o telefone. Reconhece,
como o Lincoln está colocando, reconheci, nossa, eu vou precisar de ajuda. Se eu tenho alguém, eu vou pedir para alguém ligar para pedir socorro e vou ajudar a pessoa diretamente. Se eu não tiver essa pessoa para ajudar, eu já peço ajuda e aí vou dar o cuidado para a pessoa. Então, eram situações que até 10 anos atrás isso não acontecia. Isso é muito importante, viu, Flávia, que ela está falando, porque o que acontecia antes, a pessoa às vezes até identificava que aquela parente, o seu parente... alguém estava tendo algum problema. Que ela tinha algum problema, que ela podia estar não respirando, só que ela tentava resolver primeiro. Ou chacoalhando aquela pessoa, jogando uma água, tentando acordar ela. Ou pegando essa pessoa e levando, como você disse, põe no carro e leva, entendeu? E às vezes esse trajeto... você perde tempo. E a pessoa fica muito tempo sem respirar, sem assistência devida. E o que é importante? Você identificar e já procurar ajuda, antes de você começar. Então, se essa pessoa sabe o que fazer, ela identificou, ela vai fazer alguma coisa. Mas, porém, pede auxílio. Eu queria até falar um relato que aconteceu comigo, né? Que eu acho que é até importante, e eu queria até falar com você, até para você ampliar esse espaço. E eu achei muito bacana. Aconteceu, era fora daqui, né? E era uma moça e ela teve uma convulsão. Eu percebi que ela estava com uma convulsão. A mãe dela estava junto e a mãe dela queria levá-la para colocar sozinha, ela estava sozinha, era de noite, para o hospital. Eu falei, não, você não vai tirar sua filha daqui. E eu liguei para vocês, na hora, né? Na hora eu tive assim uma coisa, e eu liguei. E logo na sequência eu expliquei a situação, me colocaram um médico, né, um paramédico, e ele falou, olha, faça isso, isso, isso. A mãe não queria, né? E vocês, assim, foram, assim, bárbaros, porque eu falei, não, fala com a mãe. E vocês foram pontuais e vocês foram até o local. Né? E depois a mãe veio e pediu e agradeceu. Então isso é muito bacana, né? Qual é esse telefone que as pessoas podem falar? O telefone do Corpo de Bombeiros em todo o estado, né, é 193, tá? 193. E para você ter uma ideia, o Corpo de Bombeiros ele consegue resolver, eu não sei precisar a porcentagem exata, mas muitas ocorrências por telefone, tá? É um bebê engasgado que estava sendo amamentado pela mãe, é um caso clínico que acontece, é um ferimento, corto contuso em casa, com uma faca, com alguma ferramenta que a criança sofre. Então, pelo telefone, o Corpo de Bombeiros consegue atender muitas ocorrências. Que foi bárbaro, porque assim, a mãe ia exatamente fazer isso que você colocou. A filha estava passando mal, ela estava sozinha, ia colocar a filha no carro, daquele jeito, né? Falei assim, não, você não vai tirar sua filha daqui. Eu falei, gente, se tivesse acontecido alguma coisa. E depois, vocês falaram, não, você fez corretamente, deu essas primeiras instruções, vocês foram até o local rapidamente e a menina foi resolvida, né? É fundamental essa ligação para nós, porque lá, no telefone 193, tem um profissional lá atendendo o telefone. Então, esse profissional tem vários cursos no Corpo de Bombeiros, ele vai poder atender, orientar o solicitante em vários tipos de ocorrências. Mas isso é fundamental, isso que você falou, né? Às vezes um terceiro tem que ter essa habilidade que você falou, manter a calma. Manter a calma. Isso é fundamental. O que a gente vê no dia a dia, já vivenciado, o período anterior, que as pessoas faziam todas essas situações, ou não faziam, às vezes, né, também, e não faziam nada. Hoje, o que a gente, depois de um tempo de vivência, já no processo de educação, junto com, aqui na universidade, a questão dos alunos, colegas, tendo a vivência com pesquisadores, é que a gente percebeu que o conhecimento aí impacta muito. Ele faz uma diferença muito grande. Porque enquanto as pessoas não sabiam como fazer, elas tinham atitudes inadequadas, né? Agora elas estão aprendendo, inclusive elas acabaram descobrindo que tem órgãos que estão disponíveis e que pode, como você comentou, atendê-las no tempo devido. Agora eu não sei o que fazer. Às vezes em sala de aula o aluno fala assim, porque hoje a gente tem uma disciplina que é comum aqui aos cursos da saúde, que a gente discute um pouco o suporte básico de vida, que são os procedimentos que você deve fazer assim que você evidencia que tem uma urgência e emergência na cena, né, no local ali. E aí os alunos falam assim, professora, mas eu não sei ainda o que eu vou fazer. O que eu faço no primeiro momento? Porque eu encontrei uma situação de rua, assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não consigo fazer nada. Normalmente a gente fala assim, se você parar, conseguir, a gente chama de preservar a cena, mas deixar o local, manter a calma, ir lá, ver o que está acontecendo e deixar o local de tal forma que você preserve a vida de quem está passando por aquele momento e que você também fique preservado junto com as pessoas que estão ali, já vai ser bastante. Ligando
para quem você precisa ligar. Então, evidenciei um acidente, vou ligar para o bombeiro. Tem gente que acha que fazer alguma coisa significa ir lá e fazer o procedimento na pessoa, e não exatamente isso. Quando você para e preserva o local, já deixa o local em ordem, e chama por ajuda, você já está fazendo muita coisa. Porque aí você está diminuindo o tempo que a vítima esperaria no sentido de ser atendida. E isso só foi possível, ao nosso ver, olhando a questão do conhecimento. Depois que a população começou a olhar que era possível fazer, mas como que é possível fazer? A gente tem, já o Lincoln vai falar um pouquinho sobre isso, a gente tem programas de educação dentro das escolas. Isso que eu gostaria muito da gente falar. A gente tem as universidades trabalhando isso nos bancos acadêmicos, a gente tem a população sendo treinada por órgãos importantes. Quando a gente pensa aqui no Estado de São Paulo, a gente tem a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que faz treinamentos em massa, no sentido das pessoas, dos leigos ficarem aptos a fazer a massagem cardíaca, que é um dos procedimentos que a gente vai discutir aqui hoje, que a gente vai demonstrar. E a gente também tem pesquisadores dentro da instituição, não só da instituição na ERP, mas na comunidade científica, muito preocupados com essa circunstância, que inclusive nós vamos ao final falar um pouquinho do que tem sido feito e como é que tem sido feito no sentido de a gente atender e fazer da melhor forma possível atendimento a todas as situações e a pessoa ficar sabendo como fazer. Tá certo. Nós vamos então para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e o assunto hoje são os primeiros socorros. No primeiro bloco, nós falamos sobre a questão que o leigo hoje pode fazer uma assistência, pode dar essa primeira assistência, mas, sargento, ficou um pouco aberto, né? A gente estava até discutindo aqui no intervalo. Mas como preservar essa área que a professora Silvia falou? O que eu devo fazer, né? Na questão bem prática, bem didática, né? Para quem está nos assistindo agora. Sim, para aquela pessoa que tem a intenção de ajudar, aquela vítima, aquela pessoa que sofreu um acidente em casa, na rua, a primeira coisa que ela tem que se preocupar é com a segurança dela, tá? Então, se a vítima está no meio da rua, está num local perigoso, primeiro ela pode ajudar aquela vítima, mas tem que tomar cuidado consigo, tá? Prestar atenção no trânsito e tentar o quê? Talvez fazer alguma sinalização, talvez. Sinalizar o local, preservar a segurança da vítima e dela, tá? E se ela souber fazer alguma coisa ou tiver alguma técnica de primeiros socorros, ela pode aplicar. Se não, ela vai ajudar muito aquela pessoa, preservando o local para ela e ligando no 93 pedindo ajuda, tá? Então esse é o ideal para aquela pessoa que tem intenção de ajudar, tá? Tem que tomar cuidado com a sua segurança também. E a gente está falando aqui também sobre essa questão dos primeiros socorros que antes, no passado, nós não nos atentávamos para isso, né? A gente deixava muito para os profissionais da área de saúde, né? Eu não mexo, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, enfim, né? Eu não tenho habilidades para isso. E vocês estão me trazendo essa informação de que não, hoje o leigo e a pessoa leiga hoje, ela pode, né, e deve, né, fazer esses primeiros socorros, mas que também isso não é da noite para o dia. Sim. Então, assim, quem não sabe, como a gente já falou aqui, né, ligue para um 193 ou para alguma pessoa ligada na área de saúde para que ajude naquele momento, né? Vai estar ajudando bastante. Vai estar iniciando, já que eu não sei fazer. Mas existe esse protocolo, a gente pode falar isso, da questão da educação nas escolas. Hoje já são recomendações. Como a gente tem a diretriz da Associação Americana do Coração, e essa diretriz diz, olha, existem passos sistematizados, a gente vai usar etapa por etapa para fazer o atendimento adequado, conforme o Lincoln colocou. Então, todo mundo está correndo atrás disso, no sentido de, olha, dentro das escolas eu preciso fazer, porque nas escolas está aí o adolescente, a criança, e me adiantando um pouquinho já, tem uma situação de que as estatísticas hoje mostram que as pessoas estão vivendo mais. Exatamente. Né? Então, os idosos têm ficado em casa e os pais têm trabalhado muito fora. A mulher, inclusive, né? A mulher, inclusive. E aí a gente pensa a criança e o adolescente acompanhando o idoso, acompanhando também as outras pessoas que estão em casa. E no tempo em que você observa
que ele pode reconhecer, que você pode treiná-lo, que você pode prepará-lo para o atendimento de urgência de primeiros socorros em casas, por exemplo, no caso dele reconhecer que teve uma parada respiratória, que teve uma parada cardíaca, que ele vê que a pessoa não está respirando, que ela caiu e passou mal, que ela teve, por exemplo, uma crise convulsiva. Exatamente. Né? No tempo em que você sabe que esse adolescente, que essa criança pode ajudar, ela é a única pessoa que está em casa, no tempo em que você treina, você garante qualidade de vida para aquela pessoa que está em casa e faz com que o atendimento que vai chegar, que é especializado, consiga fazer uma qualidade de vida, consiga levar para uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa que acabou de passar pela condição clínica, pela situação. Sim. Então, hoje, quando a gente fala, né, Lincoln, do adolescente, eu acho que o Lincoln vai trazer bem a questão das escolas, eles têm, o Corpo de Bombeiros tem um trabalho bem bonito dentro das escolas. Eu acho que você poderia falar disso para eu falar um pouquinho da universidade. Sim. O Corpo de Bombeiros ele tem uma seção, né, dentro da nossa instituição, que é o Projeto Bombeiro nas Escolas. Então, a gente trabalha com alunos de 9º ano. Né? São alunos adolescentes, né? Pré-adolescentes. O 9º ano tem a ver, por quê? Porque a maturidade maior desse aluno ou vocês escolheram? Esse programa ele foi criado, foi escolhido o 9º ano pela questão da faixa etária, Entendi. Né? Da pré-adolescência para a adolescência. E é uma faixa etária que as crianças, o pré-adolescente, o adolescente em si, eles cobram a gente, né, do que a gente faz de errado. Por exemplo, uma criança hoje de 9, 10 anos ou de um pré-adolescente, se você não colocar o cinto do carro e sair sem o cinto, ele te cobra lá atrás. Verdade. Fala, papai, o que você está fazendo? Você não pôs o cinto? É verdade. Existe uma valorização do que ele aprende. Isso. Diferente do passado, é verdade. Exatamente. Então, houve um trabalho psicológico, né, um trabalho profissional em cima disso, quanto a essa faixa etária. Então, o projeto existe, foi o pioneiro aqui em Ribeirão Preto, o Projeto Bombeiro nas Escolas. Já existe há mais de 30 anos, né, que o Corpo de Bombeiros trabalha com as escolas e chega a ensinar mais de 7.000 alunos por ano. Então, é um trabalho muito bem feito do Corpo de Bombeiros que passa para aquele pré-adolescente, para aquele adolescente, o que é o Corpo de Bombeiros, o tipo de serviço, o tipo de atendimento que o bombeiro faz e algumas noções de primeiros socorros. Então, isso que a Silvia falou, realmente isso acontece em casa hoje, tá? É verdade. É aquela criança que está com um parente, ela tem essa aula na escola, ela consegue identificar um desmaio, um ataque, né, uma convulsão, uma parada cardíaca. Tem alguns sinais que a gente pode identificar de pronto do que está fazendo, o que a gente pode falar para essa pessoa, se ela responder e o que a gente pode saber mais ou menos? Teria algumas dicas que vocês poderiam dar? Aqui na universidade, eu acho que depois o Lincoln pode falar como é que eles trabalham com os adolescentes dentro das escolas, mas aqui na universidade, a gente está fazendo isso num grupo grande de alunos dos cursos da saúde. A intenção fazendo isso é que esses futuros profissionais reproduzam em seus espaços e nas suas comunidades como é importante esse primeiro atendimento, para que a gente não perca tempo e dê qualidade de vida para quem passa pela condição. Né? E o que a gente orienta para esses alunos é que eles primeiro, antes de tudo, agora eles já são profissionais de saúde, porque a gente tem 2 tipos de orientação. A gente vai orientar o profissional de saúde que, na hora que ele faz um atendimento de urgência na casa ou na rua, conforme o Lincoln colocou, ele já tem as técnicas para fazer isso, porque aqui na universidade a gente está preparando ele para isso. Mas também, quando recebe essa pessoa, eu tenho trabalhado com alunos de 3ª etapa, início de 2º ano dos cursos. Eles são leigos. Então, eu trabalho com eles, antes de tudo, como leigos. Então, o que eu trato com eles? A primeira situação aqui, eu acho que é importante reforçar a circunstância de que o local, eles veem a ocorrência, tem uma situação de urgência ali. A primeira coisa que ele tem que fazer é olhar em que lugar ele está. Ter calma para poder refletir sobre o que está acontecendo ali, pensar o que eu vou fazer agora. Se ele estiver sozinho, ele vai olhar o local, ver se não oferece nenhum perigo para ele, manter a calma e vai se
aproximar da vítima no sentido de reconhecer o que está acontecendo. Que reconhecimentos são esses, né? Quando eu pego uma vítima, por exemplo, em casa, eu vou pegar uma situação de que vou chamar pela vítima. Ela está caída, vou chamar por ela. Reconhecer o desmaio, né? Reconhecer a inconsciência dela, né? Isso é o mais Vou chamar pelo importante. nome. Pelo nome. Ou se eu não a conheço, porque de repente... Você tá em outro local, né? Eu falo muito isso para os alunos. Eles te veem de branco, ou eles te veem saindo de casa, sabe que você faz faculdade? Um vizinho pode ter alguém passando mal em casa e dizer para você, vem cá, você está fazendo faculdade, sei que Me ajuda. E aí? E às vezes você fala assim, nossa, mas eu tô no primeiro ano, alguma coisa nesse sentido, Exatamente. né? Verdade. E aí ele tem que chegar lá, às vezes ele não tem o nome da pessoa, mas o que ele pode fazer? Senhor, senhora, no sentido de se aproximar, ficar próximo, tocar a vítima. Tocar na pessoa. Isso. Não é um chamado brusco para assustar, no caso de não ser, por exemplo, uma parada. Mas assim, se aproximar da vítima, tocar a vítima, senhor, senhora, Nos e ombros, observar. né? Isso. Toca nos A gente ombros. pode, inclusive, depois fazer a demonstração desse procedimento como um todo, dessa abordagem, né, da vítima. E aí, se ele tiver alguém, se essa vítima não responde, ele vai verificar se ela respira, né? E aí tem situações de que o indivíduo não está mais respirando ou que a respiração é muito difícil. Entendi. E você tem um barulho nessa respiração. Nesse tempo, que é o que a nova diretriz traz hoje, independente da pessoa ser treinada ou não ser treinada, porque antes ela tinha que ser treinada para fazer algum procedimento. Hoje, sendo treinada ou não sendo treinada, a gente evidenciou, reconheceu que está em parada ou que está caminhando para parada, ele tem que fazer alguma coisa. Entendi. E aí ele vai ter que fazer compressão, ele vai ter que fazer massagem cardíaca externa, que a gente vai demonstrar. Eu acho que a gente boneco. podia... O que você acha? É possível mostrar, Sim. então? Porque eu acho que assim, a gente está falando desses procedimentos, né? Eu sei que vocês trouxeram, né? Trouxemos o boneco, acho que aqui a até- nossa bancada... Aqui, né, você me falou que aqui seria inviável, né? Que aí a questão... a pessoa tem que estar no chão, é o melhor local. Exatamente. Para né? se realizar a massagem cardíaca externa, a pessoa tem que estar num local sólido, né? Rígido, tá? Para que realmente o movimento da massagem, né, comprima o coração. Essa é a ideia da massagem. Então vamos mostrar um pouquinho, então? Vamos lá? mostrar lá. Então, Silvia, vou mostrar então como que faz a RCP, né? Primeiro passo é a gente constatar se a vítima está inconsciente ou não, tá? Toco nos ombros dela para ver se ela fala alguma coisa, se ela reage, né? Se ela mostra alguma reação. Ela não respondendo, a gente pode dizer que ela está inconsciente. Isso. E aí o próximo passo é o quê? É eu verificar se ela respira, tá? Então como que eu faço isso? Eu tenho que observar se ela tem expansão torácica, se os movimentos do tórax, né, acontecem, tá? E tentar ouvir também algum barulho de respiração, né? Então esse é o passo, saber se ela respira ou não. Se ela não respirar, eu tenho que iniciar a massagem cardíaca. Vou pedir ajuda. Peço ajuda, não respira, tenho que iniciar a massagem cardíaca. Peço ajuda pelo telefone, 193, e tenho que lembrar também, Silvia, que para eu poder iniciar a massagem cardíaca, ela tem que estar numa superfície rígida, porque a intenção da massagem é realmente comprimir o coração, né? Para que possa ser feita a circulação da oxigenação no sistema, né, Silvia? Isso, porque aí no momento em que a gente faz a compressão, faz a massagem em cima do coração, o sangue que está dentro do coração e que está nos vasos, ele automaticamente começa a circular. E aí, quando a gente faz isso de forma mecânica, a gente, através da massagem, a gente faz com que os tecidos recebam oxigênio, recebam nutriente e a gente consiga manter uma qualidade de vida boa para o atendimento ser feito depois. Principalmente o coração e o cérebro, né, que seja oxigenado. Então, eu identifiquei que ela não respira, eu tenho que iniciar a massagem, tá? Como que eu faço? Eu identifico aonde está o coração da vítima, tá legal? Nós temos aqui o osso externo no nosso tórax. Identifiquei o osso externo, coloco 2 dedos acima do osso externo e eu vou usar a hipotenar da minha mão para poder massagear aqui no tórax, tá? Então eu entrelaço os meus dedos, estico os meus braços, deixo eles estendidos, tá? E uso o movimento do meu tronco. Então seria mais ou menos isso, ó. Eu vou fazer esse movimento por 2 minutos. A frequência aqui é de pelo menos de 100 a 120 batimentos por minuto. Então, vou fazer a compressão de 100 a 120 vezes por minuto durante 2 minutos. É importante lembrar aqui que o braço está estendido num ângulo de 90 graus e o Lincoln está usando o peso do tronco dele para fazer a pressão ali no tórax. É importante ainda a gente lembrar que para a gente não ficar cansado, para não ficar com esse movimento, o braço tem que estar esticado, totalmente no ângulo de 90 graus. Estendido. E alguém marca, né, no relógio 2 minutos, tá?
E a gente, com esse controle dos 2 minutos, a gente para, quando deu os 2 minutos, eu estou massageando, alguém marcou os 2 minutos, deu, aí eu volto e verifico se a vítima voltou a respirar, tá? Se ela voltou a respirar, eu vou ficar monitorando ela, porque eu já pedi ajuda pelo telefone e vai chegar o socorro especializado. Isso, não posso continuar fazendo a massagem se ela retomou a respiração, Exatamente. se voltou a respirar. Se ela não voltou, inicio novamente a massagem e alguém marca mais 2 minutos. Isso. Tá? Essa é a sequência exata, tá legal? Lembrando, né, dos dedos, não podem tocar o tórax, o braço estendido, tá? E o ritmo é esse de 100 a 120 por minuto, tá? E a gente assistiu agora, né, esses procedimentos, né, que o sargento e a professora Silvia mostraram essa questão da massagem cardíaca, e eu fiquei com uma dúvida, e acho que quem está em casa também pode ter essa mesma dúvida, então eu queria esclarecer. Isso que vocês mostraram aqui pra gente agora, a pessoa leiga, não teve nenhum treinamento, ela pode fazer esse tipo de procedimento que você ensinou agora? Sim, ela não pode como deve, né? Para poder ajudar quem ela acha que deve ajudar, ou alguém da família, ela deve fazer, tá? Então esse foi o procedimento para a pessoa leiga realmente. Reconhecer se a vítima está inconsciente ou não, tá? Identificou que ela não respira, ele já vai realizar a massagem cardíaca, tá? É isso que você estava falando, da questão do leigo fazer esse primeiro socorro, por exemplo, nessa questão da massagem cardíaca, quando identificou, então, uma parada, né, dessa pessoa, uma parada respiratória, enfim, ela pode fazer isso nesse primeiro momento. Isso, principalmente se a parada for cardiorrespiratória, que coração e pulmão não funcionam, né? Ela não está respirando e o coração não está batendo. É importante a gente lembrar que, com relação às diretrizes, que são os estudos que esses pesquisadores vêm fazendo por evidência, eles... Em 39 países, a gente tem hoje, pela Associação Americana do Coração, 39 países estão envolvidos em verificar qual que é o melhor ou o jeito mais adequado de você atender uma pessoa em parada cardiorrespiratória e dar condição de vida boa para ela. Entendi. Depois que você leva ela para o atendimento. Né? Que seja mais eficaz para Seja mais eficaz. Entendi. Quando você olha para essa diretriz, o mais importante para a gente é que, assim, a discussão foi grande no tanto de tempo que a gente perdia. Entendi. E a gente percebeu, os pesquisadores evidenciaram que essas pessoas que estavam em casa, os leigos, poderiam fazer. E aí esses leigos precisam fazer justamente para a gente ganhar tempo. Então, quando a gente pensa hoje, a diretriz de 2015, a de 2010 já trazia a importância do leigo participar, mas de 2015 diz, o leigo treinado ou não treinado, ele deve, no momento que ele consegue reconhecer, ele deve iniciar a compressão, a massagem cardíaca. E para as pessoas, então, já quase encerrando então aqui o nosso programa, as pessoas que quiserem, não, eu quero me aprofundar mais, eu quero realmente ter então esse treinamento, não apenas esse básico, para poder ajudar, às vezes trabalha em alguma comunidade, às vezes trabalha, não, eu quero, né? Como é que as pessoas devem procurar? Diante da importância do tema, o que a gente hoje pede, a gente que trabalha com saúde, eu que sou enfermeira, eu que sou professora universitária, que trabalho com alunos, com todos os profissionais, o que a gente pede hoje é que as pessoas procurem se capacitar, independente de ser leigo ou de ser profissional de saúde. Um chamado para a gente é que tem muitas instituições e muitas associações envolvidas com isso. No estado de São Paulo, é muito forte a questão da SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Eles fazem treinamento em massa para a população, no sentido de orientar como fazer, com que frequência deve fazer, o local para fazer, conforme a gente demonstrou aqui. Uma outra situação, depois o link acho que pode trazer a questão do Corpo de Bombeiros, mas aqui dentro da universidade a gente tem vários pesquisadores que trabalham com isso, que têm trabalhado com os alunos para que eles para que os estudantes fiquem aptos a atender e a ajudar o leigo, orientar o leigo a fazer, por exemplo, nos consultórios, nos espaços de saúde, nos espaços públicos, né? E também uma situação de que, assim, a população hoje deve estar se preocupando com os líderes comunitários, com os espaços que são os espaços sociais. Então, hoje, a gente já percebe uma comunidade, uma sociedade muito organizada. Nesse espaço de sociedade organizada, de preferência, sabendo da importância da parada cardiorrespiratória, do quanto isso acontece, a gente tem que ter líderes comunitários, pessoas de referência nos espaços de comunidade que poderiam atender se esses leigos
não estiverem todos os dias, como a gente está elegendo agora o adolescente, Entendi. que lá nas comunidades também tem as pessoas de referência. Entendi. Então a gente pode contar aí com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Eu vou até colocar o endereço que você me passou, né? Que é socesp.org.br, esse endereço que você vê aí na sua tela, né? Isso. Que eu acho que é importante. Nos né? espaços de universidade, as pessoas sempre vão poder contar com isso, com a questão da capacitação, do treinamento, e aí vão poder, dentro das sociedades, lá dos seus bairros em si, ter as pessoas de referência para poder ajudar no caso da necessidade. Acho que E o Lincoln, né, na Lincoln questão pode- do Corpo de Bombeiros, Sim, né? sim. Você me passou também o endereço, que eu queria que vocês anotassem Sim. também aí, Lincoln, posso adiantar, né? Pode. É corpodebombeiros.sp.gov.br, o endereço você também vê aí na sua tela, né? E vocês estão sempre também abertos para atender essa comunidade. Você já falou o telefone, vamos reforçar esse Sim. telefone, que é 193, né, gente? 193. Com certeza o Corpo de Bombeiros está à disposição da população, tá? A gente trabalha para isso, a gente se dedica muito para isso, a gente está em prol da população. E nesse endereço do site do Corpo de Bombeiros, ele tem várias informações a respeito de alguns assuntos, inclusive vídeos, tá? Como realizar massagem, o que fazer numa situação de perigo, como identificar uma vítima inconsciente, tá? Então, para quem quiser pesquisar e procurar, o Corpo de Bombeiros tem todas as informações lá, inclusive com essa mudança já, né, da RCP para o leigo, né, que é só a massagem, identificou a vítima, ela não respira, liga 193, né, pedir ajuda e já inicia a massagem primeira. cardíaca. Tá certo. Não faz mais a ventilação, né, para o leigo ele só inicia a massagem durante 2 minutos e aguarda o socorro especializado. Sargento, muito obrigada. Eu Nós que agradeço agradecemos. muito o Corpo de Bombeiros, Estamos né, a à disponibilidade de vocês mais uma vez Nós que aqui na agradecemos, UNAERP, viu? tá? Muito obrigado. E Silvio também, muito obrigada pela sua presença aqui. estaremos sempre à disposição. Obrigada. O Entre Aspas fica por aqui e até semana que vem.